conectivo cujo valor lógico é falso, se duas proposições tiverem valores lógicos iguais, é disjunção, conjunção, bicondicional ou disjunção exclusiva. Bom, aqui nesse caso, a gente constrói a tabela verdade. Então, vamos construir a tabela verdade. Eu posso construir na ordem que estão as alternativas ou na ordem padrão, tá? Que seria a ordem de precedência dos conectivos. Primeiro, a conjunção, depois nós temos disjunção, disjunção exclusiva, condicional e o bicondicional. Então, o ideal é que você aprenda a construir a tabela completa para os 5 tipos de conectivos e aí você vai conseguir resolver qualquer questão. Então, vamos construir aqui. Temos aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. No caso da conjunção, que é o E, verdadeiro, falso, falso e falso. No caso da disjunção, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Disjunção exclusiva, que é o ou, aqui é o E, aqui é o ou, tá? No caso da disjunção exclusiva, quando as duas são iguais, o resultado é falso. Quando elas são distintas, o resultado é verdadeiro. Então, você vai ter a primeira e a última linha falsa. Aqui nós temos o sim, então, que é o condicional, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. E nós temos aqui o se e somente se, que é o bicondicional, que vai ficar verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Construir a tabela verdade completa, tá? Isso aí vai demorar 1, 2 minutinhos, você consegue montar essa tabela. Montou a tabela, o que você vai fazer agora? Faz uma nova leitura da tua pergunta e depois a gente faz a resposta, tá? Procura a resposta. O conectivo cujo valor lógico é falso, se duas proposições tiverem valores lógicos iguais. Aí você vai marcar agora o seguinte: proposições com valores iguais, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Olha só o que acontece na conjunção. Aqui é verdade e aqui é falso. Só que ele quer que seja falso. A gente vai ver que tem um conectivo que quando as proposições são iguais, o resultado é sempre falso. Então, olha só, no caso da disjunção, verdadeiro e falso. No caso da disjunção exclusiva, que é o ou, tanto a primeira linha quanto a última é falsa, que é justamente o que nós queremos. Nós queremos isso aqui, ó. O conectivo que quando as duas proposições tiverem os valores iguais, no caso pode ser verdadeiro com verdadeiro ou falso com falso, resulta em falso. É a disjunção exclusiva. Aqui eu adicionei o sim, então, ele não aparece aqui, tá? Mas a gente faz a tabela completa para poder memorizar. Se a gente observar aqui o bicondicional, o resultado seria verdadeiro, né? O contrário aqui da disjunção exclusiva. Então, nosso gabarito é a letra D, disjunção exclusiva. Bons estudos e até a próxima. Considerando os valores lógicos das proposições abaixo, e aí nós temos aqui duas proposições, a proposição P e a proposição Q, podemos dizer então que o valor lógico da conjunção entre P e Q é verdade, da disjunção entre P e Q é verdade, do condicional entre P e Q é falso, do bicondicional entre P e Q é verdade. Bom, qual é a essência desse tipo de questão? Aqui nós temos raciocínio lógico matemático. Então, você precisa descobrir qual é o valor lógico de cada uma das proposições, baseado no seu conhecimento de matemática. Então, olha só. Se dois conjuntos são disjuntos, o que é um conjunto disjunto? Conjunto que não vai tocar o outro. Por exemplo, conjunto dos números pares e conjunto dos números ímpares. São conjuntos disjuntos, tá? Eles não se tocam. Então, a intersecção entre eles é o conjunto unitário? Não, é o conjunto vazio. Tá? Quando a gente faz aqui, ó, conjunto par, intersecção com conjunto ímpar, nós não temos nenhum elemento em comum, tá? Todos os elementos são distintos. Números pares, 2, 4, 6, 8. Números ímpares, 1, 3, 5, 7. Tá? Então, olha só.
não tem nenhum elemento do conjunto dos números pares que esteja aqui dentro dos números ímpares. Então, não existe intersecção. Quando a gente pede a intersecção entre dois conjuntos que não se tocam, que são conjuntos disjuntos, o resultado é o conjunto vazio, que pode ser representado pelas chaves sem nada dentro ou pelo zero cortado. Então, isso aqui é falso. Então, já sabemos aqui o valor lógico da proposição P. A diferença entre os conjuntos A, 1, 2, 3 e B, 2, 3, 4, nessa ordem, é o conjunto 1, 4. Então, vamos lá. Temos aqui o conjunto A menos o conjunto B. O resultado aqui vai ser 1. Tá? Porque a gente vai ter aqui ó, o 2 e o 3 que pertencem aos dois conjuntos. Então, quando eu faço a diferença, eu vou tirar esses dois elementos. Se eu não conseguir visualizar dessa forma, eu posso fazer o seguinte. Posso fazer o diagrama de Venn, escrevo os elementos da interseção, que é o 2 e o 3. Aqui nós temos o conjunto A e aqui o conjunto B. Quando eu faço A menos B, eu vou tirar tudo que tiver em B. Quando eu tirar, vai sobrar apenas o 1. Então, isso aqui também é falso. Essa vai ser a primeira parte do teu problema. Determinar qual é o valor lógico das proposições baseado no conhecimento matemático. Agora a gente vai para a segunda parte do problema, que é fazer a tabela verdade de cada uma dessas proposições, sabendo que o valor lógico aqui, ó, tanto de P quanto de Q, é falso. Então, vamos lá. Então, construímos aqui a tabela verdade, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Constrói a conjunção, tá? Que vai ser o E. E aí a gente vai analisar da seguinte forma. Qual é o valor lógico? O resultado da conjunção entre essas duas proposições vai ser falso. Se aqui colocou que era verdade, não está correto. Vamos para a disjunção entre as duas proposições. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Está colocando que a disjunção é verdade. Não é, o resultado lógico vai ser falso. Vamos para o condicional, que é o sim então. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Está colocando que o condicional é falso. Não é, o condicional é verdadeiro. E vamos para o bicondicional, que vai ser nossa resposta. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. O bicondicional entre P e Q é verdade. Então, aqui no caso, eu preciso do conhecimento de matemática sobre conjuntos para poder determinar qual é o valor lógico de cada uma das proposições e depois fazer a tabela verdade. Então, a nossa tabela verdade correta, o bicondicional entre essas duas proposições, vai ser verdade. Gabarito da questão, letra D. De acordo com o raciocínio lógico de proposições, é correto afirmar que, bom, para esse tipo de questão da IBFC, a primeira coisa que você vai fazer é identificar quais são os conectivos dentro das alternativas. Então, nós temos aqui o condicional, temos aqui o bicondicional, aqui nós temos a disjunção exclusiva e aqui a conjunção. E aí, você vai construir a tabela verdade de acordo com as alternativas. Então, eu vou fazer primeiro aqui do condicional. Considero duas proposições, todas as possibilidades de valores lógicos, as combinações. E aí, nós construímos aqui a tabela verdade do condicional, que é o sim então. O condicional só tem a segunda linha falsa, o restante é todo mundo verdadeiro. Agora, a gente vai ler aqui a alternativa. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico do condicional entre elas é verdade. Então, vamos analisar. Se ambas as proposições forem falsas, o condicional vai ser verdadeiro. Já achamos aqui a nossa resposta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou construir todas as outras para a gente ver que elas estão erradas, tá? Isso é importante para você estudar e treinar certinho. Então, bicondicional, vou fazer aqui o bicondicional, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. E aqui na letra B ele diz, se os valores lógicos de duas proposições forem diferentes, tá? Diferentes são essas duas linhas aqui, tá? Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro.
Então, o valor lógico do bicondicional entre elas é verdade. Não é. Vai ser falso. Vamos agora fazer o... que seria falso. Vamos fazer a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva, a tabela verdade, é o contrário aqui do bicondicional. Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, iguais seria aqui, ó, primeira linha e a última linha. Então, o valor lógico da disjunção exclusiva entre elas é verdade. Quando os valores lógicos são iguais para a disjunção exclusiva, que é o ou, o resultado é falso. Então, não é isso aqui. E a conjunção é o e. Se os valores lógicos de duas proposições forem verdade, então, verdade, falso, falso e falso, tá? Se os valores lógicos de duas proposições forem verdade, primeira linha da tabela, então o valor lógico da conjunção entre elas é falso? Não. É a única situação que seria verdade. Então, temos aqui o nosso gabarito. Letra A. Bons estudos e até a próxima. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, uma frase que equivale a: se o oficial faltou ao serviço, então a instrução foi cancelada, é a frase. Bom, como nós queremos encontrar a equivalência, a primeira coisa que nós temos que encontrar é o conectivo. Então, nós temos aqui uma proposição composta do tipo condicional. Ela apresenta o se então. Aí eu escrevo aqui do lado a proposição condicional e coloco as suas formas de equivalência, tá? Nós temos aqui a contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e trocamos a sua ordem, porém mantém-se aqui o condicional. E nós temos a disjuntiva, onde nós negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo ou e mantemos a segunda parte. Aí, feito isso, o que eu vou fazer? Vou olhar nas alternativas quais são os conectivos. Nós temos aqui a disjunção, aqui também. Então, esses quatro primeiros nós temos aqui disjunção. E aqui nós temos uma conjunção. Aí você vai fazer o seguinte, já elimina isso aqui, ó. Isso aqui não pode ser, porque a equivalência ou vai manter o condicional, que é o se então, ou vai aparecer a disjunção, que é o ou. Bom, beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos observar o seguinte, que em todas as alternativas nós temos disjunção. Então, ele não fez contrapositivo. Ele fez isso aqui, ó. E agora a gente vai aplicar aqui direto na frase. Pegamos o condicional, que é o se então, troca pelo ou, que é a disjunção, mantém a segunda parte inalterada, tá? E na primeira parte a gente vai fazer a negação. Então, o oficial faltou ao serviço. Quando a gente faz a negação, colocamos que o oficial não faltou ao serviço ou a instrução foi cancelada. E agora a gente procura nas alternativas para a gente poder marcar certinho. Temos aqui o ou, temos aqui a proposição que, e temos aqui, ó, a negação da primeira parte. Então, o nosso gabarito vai ser a letra A. O oficial não faltou ao serviço ou a instrução foi cancelada. Gabarito da questão, letra A. De acordo com a lógica proposicional, a negação da frase "o soldado prestou continência e o major retribuiu" deve ser a frase. Bom, aqui no caso nós queremos uma negação. Como é que a gente resolve a questão com total segurança? Primeira coisa, identificar o conectivo. O conectivo aqui vai ser uma conjunção. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Escrevemos uma conjunção entre duas proposições. No caso aqui, eu estou usando P e Q. E aqui vamos fazer a negação. Como é que a gente nega uma conjunção? Nós trocamos a conjunção pela disjunção, que é o ou, e negamos ambas as proposições. Então, a gente faz a representação simbólica para poder relembrar aqui certinho e depois a gente faz a aplicação prática. Como é que funciona a aplicação prática? Na frase, você vai fazer o seguinte, você vai riscar aqui a conjunção, coloca a disjunção, certo? Troquei aqui o e pelo ou e vamos fazer a negação de ambas as proposições.
Então, o soldado não prestou continência ou o major não retribuiu. Então, feito isso, nós já temos a negação. Agora a gente vai vir aqui nas alternativas e vai procurar certinho. Então, esse aqui não pode ser. Esses dois aqui a gente já pode eliminar, porque ele não trocou a conjunção, que é o e, pelo ou. E agora vamos circular onde nós temos o ou e vamos procurar. O soldado não prestou continência, ok, ele fez a negação, mas aqui do outro lado ele não fez. Então também não pode ser essa alternativa. O soldado prestou continência, aqui ele não fez a negação, então também não pode ser essa. Vai ser aqui a letra E. O soldado não prestou continência, fez a negação certinho, trocou aqui a conjunção pela disjunção, ok. O major não retribuiu. Então nós temos aqui o nosso gabarito. Letra E. Bons estudos e até a próxima. Dentre as alternativas abaixo, a frase que é a negação da frase Carlos é médico e Ana não é professora, de acordo com a lógica proposicional é... Bom, aqui nesse caso, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar o conectivo. O conectivo aqui vai ser a conjunção. Aí eu vou fazer o seguinte, esquece um pouquinho a frase e vamos pensar na conjunção. Então, dado que você tem aqui a conjunção, como é feita a negação? Tá? A negação de uma proposição composta do tipo conjunção, você substitui a conjunção pela disjunção, no caso, você troca o e pelo ou e nega ambas as proposições. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Agora, a gente vai voltar aqui de forma prática e resolver nosso problema. Como que é a forma prática? Você vai trocar primeiro o conectivo. Conectivo aqui, o e vai virar um ou, tá? E aí, já olha aqui nas alternativas que não pode ser a letra B, porque ele não fez a substituição. E nós vamos negar essas duas frases, tá? Essas duas partes aqui da nossa proposição. Não se preocupa se já tem, por exemplo, aqui esse não. Não se preocupe. A única coisa que você tem que fazer, que você tem que lembrar é o seguinte, que você vai trocar o e pelo ou e você vai negar a proposição P e negar a proposição Q. Então, olha só, a negação de Carlos é médico vai ser que Carlos não é médico. Fez essa negação, já observa o seguinte, ó, olha só, Carlos não é médico, aparece aqui, e nós temos o ou. Beleza, então esse aqui é um candidato. Na letra C, Carlos é médico, não tem negação, então esse aqui já está fora. Você vai eliminando. Na letra D, nós temos Carlos não é médico. Então, temos esses dois candidatos. Então, pode ser tanto a letra A quanto a letra D. Agora vai vir o pulo do gato, tá? Como é que vai ficar a segunda parte? Eu tenho que negar isso aqui, ó. Eu tenho que negar. Como é que eu nego uma proposição que já tem esse não? É simples. Você remove ele. Nessa daqui não tinha, então eu adicionei. Como nessa daqui já tem, para fazer a negação, a gente remove. Então, aqui a segunda parte vai ser Ana é professora. Então, não vai ser a letra A. O gabarito certinho aqui, ó. Letra D. Bons estudos e até a próxima. Quanto a proposições lógicas simples, analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa, a negação de não tirei não é equivalente a dizer tirei não. Segunda afirmativa, a negação de uma proposição verdadeira é sempre falsa. Assinale a alternativa correta. Letra A, as duas afirmativas são verdadeiras. Letra B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Letra C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Ou letra D, as duas afirmativas são falsas. Então, vamos começar pela mais simples, né, que é a afirmativa 2. A negação de uma proposição verdadeira sempre será falsa. Então, temos aqui um item certo. Não pode ser a letra B, porque ele coloca que o 2 é falso, né, afirmação 2. E também não pode ser a letra D, porque ele coloca que as duas serão falsas. E agora nós temos aqui a negação de
não direi não. Olha só, eu vou representar essa proposição da seguinte maneira, como não P, tá? Porque ela tem essa negação e aqui nós temos direi não, que é a nossa proposição. E como nós queremos a negação de não P, vai ser a própria proposição P. Basta a gente remover aqui esse não, que a gente vai encontrar a nossa proposição. Então, a negação de não direi não, realmente vai ser direi não. Então, esse item aqui também está certo. Nós temos as duas verdadeiras. E o gabarito da questão vai ser aqui a letra A. Ana analisou o trabalho de um recenseador e autorizou a prorrogação do seu contrato. De acordo com a equivalência de proposições compostas, a negação da frase pode ser descrita como... Bom, nós queremos aqui a negação, tá? A negação dessa frase. Primeira coisa que nós vamos fazer, identificar aqui o conectivo. O conectivo vai ser a conjunção. Como é que nós fazemos a negação de uma conjunção? Dado que eu tenho uma conjunção, como é feita a sua negação? Nós substituímos o e pelo ou, que é a disjunção, e negamos ambas as proposições. Então, de forma bem prática, você vai tirar o e, colocar o ou e fazer a negação. Aqui do ladinho do verbo, tá? Ana não analisou o trabalho de um recenseador ou não autorizou a prorrogação do seu contrato. Então, essa vai ser nossa resposta. Vamos olhar aqui na letra A. Na letra A, nós temos o e. Não foi feita a substituição do e pelo ou. Então, já podemos eliminar. Na letra B, nós temos aqui o não. Não analisou o trabalho, ok, a primeira parte. Trocou o conectivo, ok também. Mas não fez a negação do verbo aqui autorizou. Seria não autorizou. Então, não é a letra B. Na letra C, nós temos não analisou o trabalho, ok. Aqui nós temos o ou, também está ok. E temos aqui a negação. Então, nosso gabarito vai ser a letra C. Bons estudos e até a próxima. De acordo com a proposição lógica, a frase: se o coordenador realizou a previsão orçamentária, então o trabalho foi realizado com sucesso, é equivalente à frase. Bom, aqui no caso, nós queremos a equivalência lógica de uma proposição condicional, que é o sim então. O que eu tenho que fazer? Eu vou escrever a minha proposição condicional, se P então Q. Vou listar aqui as formas de equivalência, que são duas. Nós podemos ter aqui uma contrapositiva ou uma disjuntiva. A contrapositiva, você vai inverter as proposições e negar ambas. Vai permanecer aqui o conectivo do condicional, que é o sim então. E a disjuntiva, você vai negar a primeira parte e vai trocar o condicional pela disjunção, que é o ou. Tá? Aí aqui a gente vai observar o seguinte. Eu vou analisar primeiro a presença dos conectivos nas alternativas. Então, olhando para as alternativas, nós temos aqui o sim então, pode ser. Nós vamos ter aqui o ou. Aqui nós temos sim então. E aqui também temos o sim então. Beleza. Essa alternativa aqui a gente já pode eliminar, tá? Porque a equivalência de um condicional ou vai ser outro condicional ou uma disjunção. Então, a letra B já está fora. Não pode ser essa. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Como nós só temos essa daqui com o ou, eu já vou analisar aqui a disjuntiva. Como é que a gente faz a análise? A gente vai remover aqui o condicional, coloca o ou e faz a negação da primeira. Então, ó, o coordenador não realizou a previsão orçamentária ou o trabalho foi realizado com sucesso. Vou analisar aqui a letra C. Na letra C, ele não colocou a negação. Ele não fez essa negação. Então, não pode ser a letra C. Beleza. E agora a gente vai para a contrapositiva, que vai ser essa daqui, ó. Então, olha só. A primeira coisa que você vai analisar na contrapositiva vai ser aqui a inversão das proposições. Então, o coordenador realizou a previsão orçamentária, vai ter que passar para o outro lado, negando. Tá? O trabalho foi realizado com sucesso,
vai vir para cá também, fazendo aqui a negação. Então, vamos olhar aqui na letra A. Na letra A, ele mantém o coordenador. Então, como ele nem mudou aqui, ó, você já sabe que não é a letra A. Já pode pular agora para a letra D. Tá? Na letra D, o trabalho não foi realizado com sucesso. Ótimo, porque ele trouxe aqui a proposição já fazendo a negação. O trabalho foi realizado com sucesso, passou para a primeira parte aqui do nosso condicional com a negação. E na letra E, ele não faz a negação. Ele traz a proposição sem fazer nenhuma alteração. Então, a gente já sabe aqui que vai ser a letra D. E do outro lado, o coordenador não realizou a previsão orçamentária. Então, aqui nós temos na letra D, não que, então, não P, que é justamente a contrapositiva da proposição condicional, portanto, é o nosso gabarito. Podemos marcar aqui a letra D, seguir para a próxima questão. De acordo com a proposição lógica, a frase "o agente censitário não transcreveu o texto em planilha eletrônica ou o trabalho foi realizado com sucesso" é equivalente à frase. Então, nós queremos aqui uma equivalência lógica de uma proposição que é disjuntiva. Nós temos aqui o ou. Como é que a gente faz essa equivalência? A gente vai ter aqui uma proposição condicional. Como é que ela vai aparecer? Olha só. Quando nós temos um condicional, o condicional vai admitir dois tipos de equivalência. Um nós chamamos de contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, mas mantemos aqui o condicional. E a outra vai ser a disjuntiva. E aí, nossa questão, ela traz essa proposição aqui. A nossa proposição, ela está neste formato. Vamos observar aqui certinho. Olha só, nós temos aqui uma negação e nós temos aqui a disjunção. Então, eu posso dizer que eu tenho não P ou que, onde essa proposição aqui vai ser a minha proposição que, e este pacote aqui completo vai ser não P. Como é que eu faço para transformar esse ou num condicional? Bem simples. Vou vir aqui na própria questão, vou riscar o ou e vou escrever aqui, ó, se, então. E aqui, como é a negação, eu vou remover esse não. Então, agora eu tenho a proposição P, então a proposição que. Vou olhar aqui nas alternativas, olha só. Tá? Olhando aqui a letra A. Se o agente censitário não transcreveu, então como ele deixou aqui esse não, esse aqui já não pode ser. Tá? Então não pode ser aqui a letra A. Na letra B, o agente censitário transcreveu o texto em planilha eletrônica e, quando a gente trabalha com equivalência, tá? A equivalência aqui do ou vai virar um condicional. Então isso aqui, ó, não vai ser. O agente censitário transcreveu o texto em planilha eletrônica ou também não vai ser, tá? Na letra D, se o trabalho... Aí aqui nós vamos ter algo interessante, tá? A partir dessas duas últimas aqui, a gente vai ter algo interessante. Porque eu não vou conseguir ter essa proposição. Eu não vou conseguir ter exatamente se P, então que. Mas eu consigo ter a contrapositiva. Então, olha o caminho. Você vai transformar o ou no condicional e o condicional você vai aplicar aqui a contrapositiva. Como é que fica a contrapositiva? Você vai inverter aqui a ordem e vai negar ambas. Então, você vai escrever aqui, se o trabalho não foi realizado, porque essa parte aqui, que é a proposição que, ela vai passar para o outro lado, só que você vai precisar negar. E a proposição P vai vir para cá, ó, e você vai precisar também negar. Então, a negação de o trabalho foi realizado com sucesso é o trabalho não foi realizado com sucesso. Note que eu vou mandar essa proposição que está aqui, ó, no consequente para o antecedente, né? Nós temos aqui, ó, antecedente, consequente, né? São os nomes aqui das proposições P e Q dentro de um condicional. Então, eu vou jogar ele para frente do se.
só que eu tenho que negar. Então vai ficar, se o trabalho não foi realizado com sucesso, então o agente censitário não transcreveu o texto em planilha eletrônica. Note que eu mandei para lá a proposição P, também fazendo a negação. Então, o nosso gabarito aqui vai ser letra E. Então, quando aparecer o OU, é esse processo. Transforma o OU no condicional. Se não tiver aqui o condicional direto, faz uma contrapositiva, que com certeza você vai encontrar aqui a resposta. Então, gabarito, letra E, bons estudos e até a próxima.